Atenção, ouvintes! Coloquem seus fones e aumentem o volume. A partir de agora, vocês irão escutar Contraponto Podcast. Salve, salve galera, quem tá falando é o Márcio. Fala galera, aqui é o Pedro. Fala galera, Tivandão na área. E hoje estamos com a ilustríssima presença de... Eriqueta. Ericota. Eu me sinto no direito de já começar a chamar do jeito que eu quiser, entendeu? Fica à vontade. Tem uma turma que chama de Eriquita e outra turma que chama de Ericota. Aí, ó, tá vendo? tá bom. Não errei tão muito assim. Já começamos no 1-0. Porque É, o Chico sei. apresentou a gente, apresentou você pra gente como Ericota. Ericota. eu É já minha tô mãe que me entendendo. chama de Ericota. Sua mãe te chama? Sim. Ó, o Chico tá com moral, tá chamando pelo... Desculpa aí, né? Sim. Ó, e a gente vai começar hoje o podcast falando dos nossos patrocinadores. Hoje a gente não trouxe, mas já deixo o adendo. A Quitandaria Lanches BH, lanches saudáveis. Pesquise aí no @contraponto, Quitandaria BH. Tem coxinha, pizza, tem pão de queijo, Pão de queijo do meu delícia. tudo saudável. Então, Érica, depois você tem que... é terrível. Eu tive aquele bombom aberto, assim, gostoso, com Cara, aquele recheio maravilhoso, Não, com ela morango tem um de e Red com tudo. Velvet. Nossa. Esse aí. Nossa, é bizarro. muito gostoso. E o melhor, você pode comer sem culpa, porque é low carb. É mesmo? Uai, não, mas aí é a melhor Aí parte da é história. bom, hein? É a melhor parte da É história. excelente. Não é um lanche que é sem glúten, sem açúcar e sem gosto. É gostoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Sabe que é difícil, né? A gente encontrar assim no mercado algo que seja saudável do ponto de vista de carboidrato, tudo, mas que tenha assim um paladar bacana, né? Que a gente possa né? comer não só sem culpa, mas com desejo e com prazer. Foi a né? proposta da Então tá aí, ó. Quitandaria. Vou passar lá pra. Pra dar uma Eu não entendi o que ele falou. olhada. Isso, E farinha. vai- Bom demais. Vai que você... Olhar, provar e. E E depois baixar- você manda na rede social lá, as marca lá, curtir. ó, Tem que Quitandaria marcar. BH. Boa. Gente, então... Agora é o Pedro, né? Agora é o Pedro. Sou eu, Agora- né? agora- É porque assim... É o momento. Pra quem não tá lembrado, a quem não tá acompanhando os dois últimos episódios que não foram no Não for pro YouTube, YouTube. Sim. aí a gente vem que agora vai ter... Vai, Pedro. Então, Érica, a gente sempre tem um momento aqui no começo que é faz um pitchzinho seu, 2 minutinhos, quem que é Érica, de onde você vem, de onde você vai. Que repórter ignorante? Cadê seus estudos? Bora lá, então a Ericota, né? É uma mulher de 43 anos, né? Ela talvez seja mais importante na minha Eu já vou ter vida. que te interromper. Pô, É 43 anos. 43. Gente, E eu acho a que mais- melanina é bom, né? Tá Já dizia Alcione, né? Ah. Por favor. Você me vira a cabeça. A Ericota, então, ela é filha do Gerson e da Ilma. Acho que essas são as duas coisas mais importantes da minha vida. É vir de onde eu vim, né? E saber do esforço dos meus pais, né? Então, a Ericota é a filha do Gerson e da Ilma. E aí, daí pra frente, tudo começa. A Ericota estudou em colégio militar, mas por prova de seleção. Mas com 18 anos, era a realidade de quem morava no bairro Goiânia B, né? Com poucas ruas asfaltadas. Goiânia B é próximo do Jardim Vitória, muito próximo. Bem ali São no Gabriel, não é? Pra fundinho. trás ali? Isso, ali pra trás do São Gabriel, do Nazaré, aquele pedacinho. Mas enfim, com 18 anos, então, a Ericota forma no colégio militar e o primeiro emprego é auxiliar de serviços gerais, né? E daí pra frente, graças a Deus, né? A sala que eu limpava, Deus me honrou de uma maneira muito bacana. A sala que eu limpava foi a sala que eu recebi a oportunidade de trabalhar como secretária de escola. E daí pra frente começa a minha carreira na enfermagem, como auxiliar de enfermagem, como técnica de enfermagem. Hoje como enfermeira, já com 6 pós-graduações, cursando psicanálise, 2 empregos públicos, graças a Deus. Primeiro lugar, né, no concurso para especialista da maior fundação de hospitais públicos aqui da América Latina. Legal! Bem louco! E já atuei como coordenadora estadual de urgência e emergência do estado de Minas Gerais. Estive presente na primeira noite ali em Brumadinho. Passei a noite lá naquela época, eu era coordenadora. Nós vamos conversar mais sobre Ah, isso, inclusive. Estive também no norte de Minas, naquela tragédia da creche.
flagramos o momento exato em que a equipe de terra encontra um corpo envolto à lama e recebe o auxílio do helicóptero para a remoção. Provavelmente eles devem trazer o corpo aqui para a margem. Nós avaliamos todas as crianças na época da Secretaria Estadual de Saúde, fomos eu e a Wanda Karine, que era na época subsecretário, e nós fizemos uma triagem, uma avaliação de todas as crianças, enfim. Eu já passei por algumas situações, por alguns momentos, assim, da nossa história, né? Então, abri essa fala falando de Gerson e de porque tudo isso eu devo a eles, né? E não pode deixar de falar do maridão Oscar, não né? Pode. Antônio Carlos Pires Maciel, doutor Cacau, né? Ele é médico, pediatra e alergologista. O apelido dele é doutor Cacau, conhecidíssimo. E uma gracinha de pessoa, tá? Fica aqui também, olha, deixa. Vocês trazem ele pra conversar com vocês, por favor, viu? Olha, que a gente brinca aqui. Já virou a ponte, já. A gente tem uma coisa aqui que a gente fala mandar salve. Então, toda vez que tem alguém muito especial, a gente manda um salve pra essa pessoa. Então, fica à vontade. Um salve. Posso mandar? Eu vou pedir pra mandar. Um salve pro doutor Cacau. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E é isso, é base. Então, assim, é uma carreira, né, muito, muito bonita. Eu me orgulho muito dela. Não foi fácil chegar. Hoje em dia eu faço mentorias, né, para profissionais relacionados à carreira mesmo, posicionamento, currículo, até para mudança de carreira mesmo, sabe? Quem está muitas vezes na enfermagem ou qualquer outra profissão que não esteja feliz. Nós temos diversas pesquisas aí que avaliam o que é ser feliz, o que a pessoa precisa efetivamente para ser feliz. E nós já sabemos, as neurociências hoje elas já provam que uma boa parte, né, do que você precisa para ser feliz tem a ver com a sua bioquímica, né, com o seu corporal. E daí vem tantas outras coisas que a gente relega ou deixa para lá, sobre a desculpa, a historinha falsa de que não tem tempo, de que trabalha muito, mas enfim, talvez seja mais um caminho do que um objetivo final. Então hoje, com a idade que eu tenho e passando por tudo que eu já passei, algumas coisas ganham um tom diferente, eu diria. Não mais e nem menos especial, mas diferente, né? Estar aqui com vocês hoje, isso é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de comunicação, eu adoro falar, né? Já estou falando já só. Aí fica complicado. Acima. Vai ter ser válido, né? Fique à vontade. E eu gosto disso, isso é uma coisa que me satisfaz. Provavelmente, muito provavelmente, bioquimicamente, eu tenho muita serotonina e muita dopamina sendo produzida agora. Assim como eu creio que vocês... Legal! Bem louco! Ninguém consegue viver só daquilo que gosta. Senão muita gente gostaria de viver a vida dormindo, né? Não é assim? E a evolução preparou o cérebro para isso. O Pedro é essa pessoa, velho. Comendo e dormindo. Acordava pra comer, comia e dormia. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Acho que eu passaria a vida Mas bebendo. isso é neuroproteção, gente. Isso é neuroproteção. Nós estamos programados, assim, neurofísio, psicobiologicamente, para nos proteger. Então, quanto menos energia a gente gastar e puder economizar, o nosso organismo vai tocar para isso. Por isso é tão difícil, né? Fazer exercício físico, estudar. Mas é bacana, né? Nunca se falou tanto em zona de conforto, nunca se falou tanto em processos estagnados relacionados à nossa carreira e à nossa vida, e nunca se cobrou tanto um protagonismo, né? Um se posicionar. Mas as neurociências também têm provado hoje que procrastinar, enrolar de propósito, se isso tem limite, é igual medicamento, sabe? Medicamento é a dose. Aquela dose ela pode ser letal e matar, ou pode ser a dose que vai curar. Então, às vezes, aquela enrolação, aquela procrastinação e tudo, se ela for de propósito intencional, ela é boa também. Ela estimula um pouco de criatividade, tudo, só não pode ser demais. Então, a gente acaba entrando num modo meio que de reserva
E aí a gente para a vida, para tudo. E aí chega numa idade como a minha, depois que a gente passa do 4.0, e aí você vai se arrepender de não ter começado no último ano, nos últimos 12 meses. Depois dessa... Eu não vou Essa falar aula, nada, eu tô Eu não quero calado. falar mais nada, gente. Obrigado. Só escutar aí, cara. Depois dessa abertura que foi, sei lá, acho que uma das Ritmo, mais... memorável. Acho que uma das mais enfáticas. Exato. Ele Tipo, ele stalkeou meu Instagram, gente. É isso. Todos nós, na verdade. desse A gente jeito. faz isso antes de conversar com as pessoas, até pra gente poder ter um direcionamento, né? Com certeza. Isso é uma vergonha. E é tipo, como é que você passa isso pra frente? Olha, é bem assim, você, eu e todos nós temos uma conta a pagar para a sociedade, né? Então você é cobrado pela faculdade que você fez ou não, você é cobrado pelo filho que você fez ou não, você é cobrado pelos quilos a mais que você tem ou não, e assim por conseguinte, inclusive pelo sucesso, uma coisa tão subjetiva, né? O que é ser uma pessoa de sucesso? Hoje, eu atendo, eu esqueci, né? Eu sou coaching também, então trabalhando com a Febracis, né? Que é do Paulo Vieira. Então, assim, eu faço atendimentos também, e nos atendimentos eu tenho pessoas, assim, que tem tudo que eu gostaria de ter, assim, materialmente falando, né? Carros caríssimos, casas, apartamentos, viagens maravilhosas, sabe? Isso não é sinônimo de felicidade ou de completude pessoal, né? Então, ter filho foi um momento da minha vida que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? Quando eu estava preparando para ter filhos, e a gente suspeita medicamentos, e aí aconteceu uma coisa, né? Por problemas, né? Isso não é culpa só do companheiro que eu tinha naquela época, hoje eu percebo que muita coisa era culpa da Helicóptera também. E aí, enfim, a gente terminou um casamento e aí depois daquele momento eu tive que repensar e ressignificar e tentar entender. Falei, peraí, será que eu quero outro relacionamento ou não? Será que eu quero ter filhos ou não? E aí foi neste momento, né? Um momento muito... E foi no momento que eu mais... Se vocês olharem meu Facebook, meu Instagram, foi o momento que eu mais bati perna nesse Brasil, sabe? Mas eu meio que procurava esses espaços para pensar, sabe? Para dar aquela calma na mente. E pra mim foi muito bom. Foi lá que eu aprendi a fazer meu trekking, foi lá que eu aprendi a fazer rapel. Eu faço rapel também, eu adoro rapel. Há 2 semanas atrás nós estávamos numa cachoeira com 110 metros de altura. E nós descemos, né, a cachoeira de Poema. Um abraço pra turma de lá e fechamos o dia lá num lugar maravilhoso, com um pôr do sol maravilhoso. Mas enfim... essa proximidade com a natureza, essa proximidade com essas outras coisas que estão para além, né, daquela vida profissional, elas me fizeram pensar muita coisa. Inclusive o tanto que eu me escondia por trás de uma carga horária de trabalho excessiva, né, quase que subhumana. E é uma boa desculpa, porque se você chega cansado em casa... É um segundo para acabar? É o Google. Achei que era Alex. Não, é o Google aqui. De vez em quando, como eu tô usando tal, de vez em quando o Google fala assim, eu quero participar também. Ai, Jesus, fica à vontade. Mas enfim, nesse momento, assim, passando por essa situação, eu falei, gente, como que vai ser? E foi muito bom, sabe? Porque você para pra pensar assim, tá bom, você vai para outro relacionamento, você vai fazer dar certo? Será que foi tudo culpa? Porque a gente sempre termina um relacionamento falando tudo que o outro fez de errado, sabe? É muito difícil a gente parar e falar assim, você errou em A, B e C. Peraí, será que realmente você, enquanto mulher, você enquanto profissional, são várias faces, são vários papéis que a gente atua ao mesmo tempo. O que você deste lugar fez para ajudar e fez para atrapalhar, sabe? E eu passei por esse momento de reflexão e foi muito bom. E foi numa viagem que eu fiz, que inclusive que eu tô com a faixa do Galo. Quem é o atleticano aqui? Opa! Ei, galão! Saudações. E foi naquele lugar, foi exatamente naquele lugar que eu decidi, que eu parei ali, eu vendo aquele pôr do sol maravilhoso, de um cânion maravilhoso, foi naquele lugar que eu decidi, falei, não, eu quero descer daqui e a gente precisa, isso é um rito de passagem que a gente precisa disso como ser humano, sabe? Sabe quando a pessoa entra em luta? Aquele formato do velório, de ver o corpo, sabe? De
formar, sabe? Quando você termina, você forma. Esses ritos de pachás, eles são importantes para que a gente não retorne para o mesmo lugar que a gente estava, sabe? Sim. Então, naquele lugar, eu decidi para mim, falei, olha, eu quero descer daqui uma nova mulher, uma nova Érica. Eu tenho trabalhado tanto para construir uma pessoa melhor, sabe? Para devolver para o mundo aquilo que eu tenho de bom. E no final das contas, todos nós, a nossa essência ela é muito boa, sabe? Tipo cebola. Você vai tirando, o meizinho dela é doce, cara. Você já comeu o meizinho de cebola? Acho que já. É doce, é doce. E assim somos nós como seres humanos. Nós somos a imagem, a semelhança, que sem querer dizer de religião, não pode acreditar no que quiser, numa boa, sabe? Evangélico, católico, umbandista, macumbeiro, sei lá o que quiser, não é falando sobre religião. Mas nós somos a imagem, a semelhança de alguém muito perfeito, sabe? Sobre religiosidade. É, exatamente, é muito mais do que isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela incluiu na última diretriz brasileira, então não é o que a Ericota diz. A última diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fala que a espiritualidade, ela tem algo que faz com que as pessoas elas se curem mais rápido, né? Então esses espaços meditativos que a gente pode chamar de oração ou que a gente pode chamar de meditação, em que você está ali no seu quarto falando com aquilo que você acredita, o cosmo, a egrégora, enfim, aquilo que você acreditar. Reconhecidamente, os pacientes que estão neste ou que recebem essas orações, olha pra você ver que bacana. Eles têm um período, uma possibilidade de cura ou de lidar com a doença de uma maneira muito diferente. E nesse estudo também ele fala que os pacientes, eles pedem para que os médicos, os profissionais que estão ali cuidando, que eles falem um pouco mais sobre isso, né? Então isso é base. E naquele momento, naquele lugar, eu entrei num processo de reanalisar mesmo, de me questionar por tantas coisas. A gente precisa aprender a valorizar a nossa história, sabe? E isso foi muito, muito importante para mim no momento de reconstrução pessoal. Mas muito ou isso aconteceu? Não, na verdade, o que eu percebi depois é que cada lugar que eu ia, não era passeio caro não, tá? Posso fazer uma propagandazinha aqui? Olha, Índio Ecotour, Pegada Ecotour, eram colegas que hoje têm empresas de ecoturismo bem estabelecidas, mas que naquela época a gente era tudo um bando de trilheiro, sabe? Não rolava droga, não rolava sexo, não rolava nada disso. Era uma turma que gostava mesmo, e eu cresci assim, minha mãe gostava muito de mata, a gente andava longe para colocar o pé numa água gelada de um rio, né? Isso eu aprendi, isso eu me DNA da minha mãe. A gente fazia muito isso, e esse contato com a natureza, essa proximidade com a natureza, ela me tranquilizava muito, né? Então era um lugar que eu conseguia falar, ouvir o meu barulho interno. Não é fácil, precisa de coragem, precisa de força e precisa de um método, de uma metodologia. Por isso que as pessoas que eu tiver a honra de poder me ouvir, né, e que hoje façam tratamento de depressão, qualquer distúrbio bipolar, queria dizer pra você que eu também já tive depressão, sabe? Que eu também já tentei autoextermínio, que eu também já tentei me matar. Que a vida, pra mim também, em um determinado momento, ela já não fazia mais muito sentido. Poxa, eu casei para não separar, eu queria ter eu queria tanta coisa que eu vi tudo desmoronar, e aí eu percebi que eu estava delegando para uma terceira pessoa a responsabilidade de me fazer feliz. Olha que coisa complicada, né? E a gente não percebe isso. Muito legal dessa sua fala é que ela abre espaço para qualquer pessoa se sentir acolhida. Porque faz sentido abraçado. Faz total sentido. Tipo assim, pelo menos pra gente, e a gente lida com isso. Né? São 3 pessoas que hoje trabalham nesse processo de depressão, trabalham nesse processo de trabalhar demais, de olhar para... de enxergar que o mundo não é esse conto de fadas que a mídia vende, que é tudo simples, é tudo fácil, é tudo... Não é. E é trabalhoso você primeiro se permitir conhecer, você... Reforma íntima, velho, tá doido. Olha o que ela tá contando. Essa fala de você decidir que você iria se permitir, acho que tipo assim, Deus abre portas, né? Sim. Mas ele não destrava a maçaneta.
Tem uma métrica na vida, sabe? Todos os resultados, todos os resultados que nós teremos, eles serão balizados pelas escolhas que você fez ou que você deixou de fazer. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio. Essa é uma palavra de Cristo para nós. Eis que eu estou à porta. Você vai abrir? Você vai abrir? Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Eu vou sentar com você, eu vou te pegar no colo, eu vou te tratar como filho. Uma coisa é vaguear pelo mundo como criatura. Outra coisa é assumir o lugar de filho, sabe? Filho é herdeiro. Filho é co-herdeiro de promessa. Desculpa ele ter pedido você parar de falar. É porque senão você ia contar tudo lá fora e eu ia contar pra galera. Gente, tem uns bastidores aqui que Muito eu bom, vou te né? falar só, viu? Eu acho que eles tinham que fazer, tipo assim... Gravação de bastidor. Eu acho pra passar depois, tá? A gente vai voltar na questão dos absorventes para a população de rua. Não, que tinha que ter passado essa vez. Foi negado, né, velho? Pois é, né? E assim, isso que aconteceu, nós fizemos nós dentro do hospital, nós pensamos em alguma coisa que pudesse estimular naquele profissional de saúde um sentimento de gratidão. Que fisiologicamente não é balela de autoajuda. Você realmente tem um aumento de produção de dopamina e de serotonina, né? Que inclusive é mediado por medicamentos que pessoas que fazem tratamento por doenças como a depressão tomam exatamente para elevar os níveis sanguíneos, né? Os níveis séricos dessas substâncias. Então é químico. Inclusive hoje existe uma linha de estudo que fala sobre essa depressão química, né? E a gratidão, ela não é balela de autoajuda, né? Você estar em atividades que te propiciam esse sentimento, esse bem-estar é a consequência daquilo que você está processando internamente, né? Nós temos fenômenos que são fenômenos inconscientes da memória, sabe? Isso já provado por meio de estudos e verificados em milhares de pessoas, né? Então nós temos alguns fenômenos que são fenômenos inconscientes. Nós temos os nossos gatilhos, que cada um tem os seus, e que vai aí, pode ser um cheiro, uma situação, uma pessoa, sabe? Sabe quando aquela música te traz aquela pessoa, né? Não que ela seja mais ou menos importante na sua vida hoje, mas ela te traz aquela pessoa, aquele cheiro. Às vezes, quem já perdeu pai ou mãe, né? Principalmente quem já perdeu mãe, relata muito isso, que aquela comida me fez lembrar da minha mãe, né? Então, esses são gatilhos. Esses gatilhos, eles podem ser ativados por um monte de coisa. E ao longo da nossa vida, nós vamos criando como forma de compartimento na nossa memória várias janelas onde nós vamos depositando todo tipo de informação. Sejam elas operacionais, como o endereço, o telefone, isso, ou sejam elas emocionais também. Essas janelas, elas são conhecidas hoje como janelas light, janelas killer. E as mais perigosas, né, que nós temos hoje são as killer. Porque se você tem um gatilho que é ativado e ele percorre sua memória e ele acha uma janela, que é conhecida como uma janela assassina, como se fechasse um curto-circuito na sua mente e você passa a exibir o comportamento aprendido naquela janela. E o fenômeno de registro automático da memória, que é o que a gente tem, não dá para mudar, não tem jeito de desver. Aquilo que você passou, aquilo que você sentiu, aquilo que você hoje tem o termo, né, emocientizar, aquilo que você trouxe com emoção, com verdade, com visão, aquilo se torna uma verdade para você. Tá lá. Se você todos os dias, né, eu não vou conseguir nada na minha vida, eu sou preto, eu sou negro, ninguém vai abrir a porta pra mim, toda vez que eu passar no supermercado eles vão achar que eu tô roubando, se eu tiver no carro melhor isso, eu não vou conseguir nada na minha vida porque o meu pai, porque a minha mãe. Nós sabemos que existe realmente crianças que sofreram abuso, por exemplo, elas têm um processo de reação inflamatória no organismo muito maior, com ativação de mastócito, e isso desencadeia uma sequência de comportamentos mesmo naquela criança, mas nós somos ambiente. Então teve um estudo que trabalhou com ratos, que tira aquele rato daquele ambiente hostil, tudo onde faltava comida,
sabe? E ele se degladiando, tudo coloca num outro ambiente. Mesmo que seja uma família, que ela é uma família adotiva em si, você consegue perceber uma mudança de comportamento. Mas a gente não precisa de ir muito longe. Hoje a gente vê isso de uma maneira muito clara com o próprio ser humano. Precisa de rápido. Não é isso? Não precisa. Então isso hoje já acontece de uma maneira muito clara. Então, voltando ao registro automático de imagem, não tem jeito de dizer aquilo que a gente viu. Então, se o registro foi feito, o que eu posso fazer é reeditar essas janelas. E quando eu estimulo gratidão, o que eu faço é potencializar aquilo que eu tenho de bom. Porque de ruim todos nós aqui temos, mas de bom também. Então, a nossa ideia dentro do hospital foi criar algum tipo de campanha onde esse profissional pudesse sentir esse sentimento, pudesse ver que alguma coisa que ele doou, alguma coisa que ele disponibilizou, que alguém se valeria daquilo. E assim nós fizemos. Então, nós montamos kits mesmo, isso no início do ano, né? Nós montamos kits mesmo com absorvente, com peças íntimas, gente. Peças íntimas, sabe? E chegou, e no começo a gente viu que as pessoas começaram até a ficar constrangidas, principalmente em sutiã. Às vezes sutiãs bons, bem lavados e em tudo, né? Então, vocês não vão falar, né? Mas enfim, as pessoas começaram a doar novas. Você via que eram peças novas. Que você olhava e falava assim, peraí, gente, nós estamos fazendo a campanha. Um desapego. A gente teve que chamar a galera e falar, calma, que precisa ser uma coisa mais simples. A gente quer que as pessoas usem, porque senão vira moeda de troca, né? Mas foi muito interessante. E aí ali a gente juntou primeiro para recolher. Depois nós nos juntamos para montar o serviço. E depois para fazer a entrega. Vocês não têm noção. E quando a gente tirou todas as fotos e tudo, e a gente começou a distribuir para que as pessoas vissem. O ser humano, ele precisa desse visual, sabe? Tipo o Tomé, do ver para crer, sabe? Você só consegue achar que a coisa materializa. Vai dar algum sentido a partir de uma foto, de um vídeo. Isso. De uma... Vendo que é igual a questão do macaco, né? O macaco vê, o macaco faz. Ela é. E aí, foi lá no hospital, né? Nós fizemos isso, nós tivemos um resultado, assim, sensacional. E aí, no sequencial, assim, foi uma coincidência, se é que existe coincidência, né, no mundo. 1 ou 2 meses depois, surgiu essa proposta, e a pessoa falou, olha, aquele negócio que a gente fez aqui no hospital. Várias pessoas. E aí, meu WhatsApp choveu. Meu telefone sempre foi muito disponível, respeitando as hierarquias dentro do hospital para qualquer um que precisasse ter acesso. Por mais que eu era responsável técnico do hospital todo, desde que você já conversou com seu chefe imediato resolveu, eu estou muito acessível. Então muitas pessoas tinham o meu contato. E aí o pessoal começou a chover de mensagem. Olha, aquela campanha que a gente fez aqui no hospital, sem que a gente tivesse feito nenhum... Aquela autopromoção. Não. Até porque o meu objetivo, as pessoas felizes, elas enchem menos o saco e elas produzem mais. Então também não é porque a Érica é boazinha, de maneira nenhuma. Eu quero um profissional que produza. Meu Deus, eu sou funcionária pública há 23 anos. Olha, que Paulo Guedes, por favor, se você estiver ouvindo, escuta isso. Que comentário infeliz que você fez, sabe? De falar que, tipo, porque o servidor trabalha muito. Tem uma turma aí que imposta, tem uma turma que enrola, tem mesmo. Assim como no Senado, no Congresso, na sua casa. Então, assim, um respeito, tá? Vai aqui pra você como profissional, como servidor público. Tem pessoas que estouram a sua carga horária em 40%, 50%, excedem sua carga horária ali trabalhando, entregando aquilo de melhor, sabe? Para a população. E essas é que deveriam ser um maior retrato e criar outras formas com avaliação de desempenho e tudo, de fazer o servidor público produzir mais. E não desanimar quem está lá fazendo coisa boa. A gente viu que você é uma pessoa extremamente... expansiva, clara com as ideias. Já deu um recado pro Paulo Guedes. Olha só, pô, piranha, tá ok? Bom, os profissionais de enfermagem hoje no Brasil, eles totalizam mais de 2,5 milhões de profissionais. Então nós somos a segunda maior categoria de profissionais que existe no Brasil. Nós somos realmente muito representativos, né? Não são babá de médico.
de maneira ou já quase, deixa, né? Já deixa claro que é uma... Mas eu escuto muito, viu? Por isso que a gente ter muita consciência da identidade da gente é importante, né? As pessoas dizem, nossa, mas você é uma quase médica. Então, é assim, nossa... Nossa, que bosta. Quem manda no hospital é enfermeiro. Gente, na moral, vou deixar um recado também, já que você já deixou, vou deixar um... Quando você não tiver nada pra contribuir, não fala essas merda não, velho. Nossa, que isso. Olha Olha não só, é pode pouco. falar de mim aí, tá ok? É, isso não é pouco, né? Assim, infelizmente existem muitos comentários que são depreciativos, né, relacionado a esse tipo de profissional, e o que é normal, é uma profissão que mais de 80% dela é constituída por mulheres, né? Então, assim, a cara da enfermagem, ela é essencialmente de mulheres. E com todos os problemas, todas as questões, né? E a mulher, historicamente, socialmente, ela já tem uma sobrecarga de trabalho muito grande pelos diversos papéis que ela assume na sociedade, né? Então, você não é só a enfermeira, você é a mulher, você é a esposa, você é a mãe, né? Então, são diversos papéis que a gente tem que congregar aí no ambiente dessa profissão que, sinto muito, ela é constituída por mulheres, basicamente por mulheres. Mas desde o cerne, né, na verdade, do reconhecimento da existência da enfermagem enquanto profissão, houve-se muito de caridade, né, das pessoas, embora grandes personalidades da enfermagem tenham vindo, né, de famílias muito estáveis financeiramente falando, foram mulheres que mudaram a história e o rumo da enfermagem. Mas a profissão, historicamente, ela é constituída, né, por caridade, né, por salários e por uma remuneração muito mais baixa e tudo. Nossa, se você for pegar na guerra, enfermagem por amor. Exatamente, mas na Guerra da Crimeia, por exemplo, a Florence Nightingale, ela é o tom da gestão para a enfermagem. Foi a primeira profissional que trabalhou com informações de estatística mesmo. Aqui morre mais ou morre menos? Esse soldado que chegou aqui, que recebeu um ferimento por arma de fogo, né, tiro, ele tem que estar na mesma enfermaria daquele soldado que está com febre. Então ela começou a ter essas noções de alocar por criticidade, olha, classificação de risco, por criticidade, esses pacientes em áreas diferentes, inclusive determinando o nível de cuidado que seria necessário para cuidar daquela pessoa que é diferente, né? Desenvolver os gráficos, para um gráfico de pizza mesmo, é dela, ela que estabeleceu, ela que trouxe para a história. Então, a história da enfermagem, ela existe. A Ana Nery, né, uma brasileira que esteve presente aí no ambiente bélico, tem o nome dela, né, forjado aí no livro dos heróis aí da nação. Enfim, nós temos muitas pessoas representativas, mas quando fala de remuneração, como tipo, entre 60% e 70% da mão de obra que faz girar e faz funcionar no hospital, e é a única categoria que está na beira do leito do paciente por 24 horas. O médico, ele entra, Érica, mas ele é mais ou é menos importante? Eu não quero dizer de mais ou de menos importante. Eu quero dizer de presença e de relevância dentro daquilo que é confiado para cada categoria. Eu só ia falar uma coisa que é pegando um gancho, calma, respira. Só pegando um gancho, você falou do suporte básico, tem que chegar primeiro, tem que ser o melhor. Eu levo um pouco acima para a questão de posto de saúde, UPA e hospital. Quando, teoricamente, você está com um problema de saúde, você tem que, teoricamente, no posto. Sim. O posto vai... Não, no posto de saúde mesmo. Que não mudou o nome. Vamos lá. Unidade básica de saúde. Ok, OBS. Tá vendo? Esses meninos são perfeitos. Que na minha época era posto de saúde. Enfim. Mas você vai no posto de saúde, teoricamente ele deveria fazer. Então, não, aqui ó, posto de saúde não, você pode ir para uma UPA que vai. Então não vai para o hospital, que é melhor. Então ali tinha que ser o centro, porque dali você consegue evitar muitos problemas. Vou dar um exemplo aqui, uma superlotação de hospital. Sim. Porque ali você consegue gerenciar para onde iria um paciente para dar um melhor suporte para ele. Porque Tem às uma vezes boa notícia para você. Para mim? É. Ó, que bom.
Porque eu penso o seguinte, por exemplo, às vezes você vai com, sei lá, um braço quebrado pro hospital e o cara fala assim, na UPA é melhor. Na verdade, sacou? Eu vou fazer igual aquele cara lá da televisão. Para. Para tudo aí! Você vai dar essa boa notícia. Depois dessa pausa. Tem notícia boa pra você. Para. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Nossa. Ela vai voltar. Ela já prometeu. Agora já era. Acho que a gente podia tocar agora no negócio a boa notícia, tocar na questão da vacina com a nova variante. Então ela já entra na boa notícia. Por favor, fale a boa notícia. Tá todo mundo querendo escutar a boa notícia. Já podemos? Claro. Pois então, pessoal, qual que é a boa notícia, né? Existe uma nova política sendo implementada no estado de Minas Gerais, que é o Saúde em Rede. Eugênio Vilaça, ele é dos grandes responsáveis pelo conceito que nós temos hoje de redes de atenção à saúde, que é exatamente o que você disse. Como é que essa rede funciona? Aonde que esse usuário ele tem que entrar primeiro? Qual é o nível de atenção que ele precisa, dependendo da demanda que ele tem, né? Então, Eugênio Vilaça ele trouxe isso de uma maneira muito expressiva para a organização dos serviços de saúde de todos os componentes, né? Qual era o nível de interação entre esses componentes, até para que se utilizasse de uma maneira racional o serviço de saúde. E o que se percebeu foi que essa lógica que você colocou, ela era muito reincidente. Então, é necessário que a atenção básica, ela retome esse papel de condutor neste processo de atenção à saúde da população. Então, este novo projeto da Secretaria Estadual de Saúde, falando de Minas Gerais, ele tem esse objetivo e ele está rodando para isso. Então, as regionais estão sendo capacitadas e tudo com esse foco de devolver para a atenção primária esse lugar. Então, muitas vezes, aquele paciente que entra com um IAM no hospital é um paciente que era diabético, era um paciente que era hipertenso, que foi mal conduzido. Não que o serviço o tenha conduzido mal, mas que poderia ter sido um acompanhamento de uma maneira mais eficiente, às vezes com mais recurso. As pessoas não deixam de ir às UPAs ou ao centro de saúde só porque quer ter resolutividade. Chega ali para procurar a consulta de um especialista, vai demorar 6, 7, 8, não vai direto naquele hospital, vai ficar um dia inteiro esperando, mas vai sair com o seu problema resolvido. Então essa lógica que tem que ser invertida. E quem sabe a gente não bate um papo mais para frente, hein? Uma conscientização também, uma conscientização também diferente, né? Hoje, isso também focado em estudos, a gente precisa utilizar as evidências, né? Então, saúde baseada em evidência. As evidências, elas mostram que, em média, 60% dos pacientes que lotam as UPAs são classificados como verdes e azuis. Então, seriam pacientes que potencialmente poderiam ser atendidos aonde? Na atenção básica. E aí eu tenho portas de urgências lotadas, né? Com um tempo de atendimento assim, muito alargado, e acontece que a gente conversou. Gente, esses bastidores daqui são muito ricos, viu? Mas o que a gente conversou lá nos bastidores é o que acontece. Leva a acontecer situações como aconteceu em São Paulo. O Conselho Regional de Medicina chega a editar, né, uma normativa sobre a questão de retenção de macas do SAMU, que não é uma coisa que acontece com pouca frequência. O resumo da ópera para mim é mentalidade. Então, hoje eu procuro iniciativas, procuro parcerias. Isso faz parte de um dos trabalhos que eu estava ontem em Divinópolis, inclusive, fazendo, e os trabalhos que eu faço em aglomerados. Os trabalhos que eu faço também, né, palestrando aí por Minas Gerais inteiro, se resume em criar uma mentalidade de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo nas pessoas. Essa situação toda que está acontecendo na minha vida, a pessoa pode dar, mas eu não tá indo. Você não é a situação em que você está. Você é a imagem e a semelhança de alguém que te projetou para dar certo. Qualquer coisa diferente de dar certo é disfunção. Disfunção a gente tem que corrigir. Porra, vamos pro contingente.
Porrada! O sarrafo hoje Calma. Calma. Não, eu não sei se ela percebeu, mas diversas vezes eu fiquei emocionado. E fico grato pela sua presença. O quadro que a gente vem a seguir é o quadro indica. Normalmente a gente indica um livro, um documentário, uma série, uma música. Começa, a gente quer ouvir o que você está escutando, ouvindo, vendo. Nossa, olha, eu escolho mentores para minha vida, né? Então, assim, hoje eu faço parte de uma igreja que é a Power Church, no Padre Eustáquio, né? Oh, legal. Então, não poderia deixar de lembrar aqui, né, do meu bispo Carlos e a bispa Dani. Nós estamos agora numa série, né, Presentes de Natal, fazendo uma reflexão muito bacana. Papai Noel é um espírito ruim, uma reflexão muito bacana, muito contemporânea do que é ser igreja de verdade, né? Então, gostaria de recomendar para vocês, eu não sei se eu teria esse direito até de falar assim, sobre ler e tudo, mas eu acho que um pilar da vida que precisa estar em ordem é a nossa vida espiritual. Ai, Érica, mas eu sou da mesa branca, tudo. Ou desde que você não esteja ali fazendo mal para uma pessoa, bom demais, sabe? né? Tipo assim, nossa, porque eu quero o marido da pessoa. Isso não é ecológico. Isso não é uma meta ecológica, entende? Mas desde que você se comprometa a estar bem espiritualmente, isso faz uma diferença muito grande. Então, se eu pudesse dar uma indicação, independente daquilo que você acredite, sabe? Busque uma brasa longe da fogueira, ela apaga muito fácil. Então, por isso a importância da igreja em células, por isso é importante de estar ali nos cultos, né? Não tem nada de mágica, ali tem PNL, as músicas, a sequência de como as músicas são tocadas. Sabe para que é isso? Isso é para driblar o nosso consciente, porque o nosso consciente é crítico, sabe? Mas quem tem poder de mudar e de fazer as coisas acontecerem é o nosso subconsciente, é o nosso inconsciente. Inclusive você Então, pode fazer isso de noite. Exatamente, então a gente tem estratégias para conseguir chegar lá no seu subconsciente, no seu inconsciente. E muitas vezes quando você vai ao culto, você emocionaliza, você está ali junto das pessoas, tudo, você está ali é PNL pura. Mas para além disso, você tem um benefício que é o benefício para a sua alma. E isso nos conectar pessoas com a sua essência, com aquilo que elas têm de verdade, não a verdade que você acredita, mas a verdade que veio junto com você, que é original de fábrica, sabe? Colocar o quartinho em ordem, tem? É alguma coisa assim. Então é isso. Começa a colocar alguns quartinhos da sua vida, algumas janelas da sua mente em ordem. Faça terapia. É isso. E tudo bem se fizer também. Terapia não é pra doido. Terapia é pra gente corajosa que quer ficar melhor. E que não quer encher o saco das outras pessoas. Porque numa boa, tem hora que as pessoas já não te aguentam mais. As pessoas se afastam porque as pessoas não dão conta. Ninguém quer ficar com uma pessoa muito negativa, reclamona e chata do lado. Então faça um esforcinho para ser uma pessoa assim, que as pessoas pelo menos queiram ficar perto. E se você tiver que ir pra terapia, vai. Ali é lugar de gente corajosa. Seguindo a ordem? Essa semana, na segunda-feira, eu fiz a prova final, entrei de férias, graças a Deus, na faculdade, e aí eu tive um tempinho... Meus parabéns por você ter passado no semestre. Foi pego em câmera. Você não vai me ver sendo reprovado nessa vida. E aí eu tive um tempinho pra dar uma desopilada, e aí eu deitei lá no sofá de noite, folheando, aí comecei a ver um filme que era o Brinquedo Assassino, o Chuck. A good guy! I knew it! A releitura. O novo? É um seriado agora. Tem um seriado? Acho que é um seriado do Chuck. Mas o que eu vi era a releitura, o filme. Contra não me indica. Não vê, não. É passar raiva. Não perde o tempo. Não deixe de perder. Não porque, sinceramente, é bem ruim.
bem ruim, muda a história da parada toda, porque, não sei se vocês lembram, lá no começo entrava o espírito de um assassino do boneco. Né? Num ritualzinho ali, que o cara morre dentro do supermercado, onde vai vender os brinquedos e tal, e rola esse eu tenho ficado muito seletivo para as coisas que eu assisto. Então não vende. Já tô te dando ideia. Você pode descartar esse. Agora o que faz o boneco ficar meio assassino é tipo, como é que fala? Inteligência artificial, velho. Hi, I'm Chucky. He's something, isn't he? Good night, baby. Good night, Aunt Maggie. Good night, Chucky. É uma viagem. A gente não falou sobre isso, mas eu acho que é tipo um assuntaço pra gente discutir num próximo. Né? Vocês me convidarem? Para o próximo canal. Gente, falar sobre metaverso. Nós já temos mais de 5 milhões de pessoas migrando pra lá. Só uma palavrinha só pra complementar. Não esqueçam de fé. Solta lá no fundinho! Boa! Excelente, muito bom, Érica, muito obrigado. Você é o cara. Foi sensacional. Deixa eu tentar tirar uma foto com vocês. Pera aí. Mas põe aí os... Quer que eu tire daqui assim? Tá, deixa eu ver. Chama o Chico. Mas põe os negocinhos assim, ó.